Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 18 ao 23, começando no 18, diz o seguinte: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Oremos. Senhor nosso Deus, bom Deus e Pai, nós somos agradecidos ao Senhor pela palavra que tem em nossas mãos, a tua sagrada, pela pregação da mesma. Ela que é lâmpada para nossos pés e é também luz para o nosso caminho. Pedimos o Senhor abençoe o pastor Roberto, que traga a pregação mais uma vez com clareza e com firmeza também. E todos nós não sejamos simplesmente ouvintes, mas cumpridores da palavra do Senhor. Só pedimos para o Senhor te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos então manter nossas Bíblias abertas para o texto que nós lemos esta noite. E quero trazer atenção especial ao versículo 22, que nós lemos. E o capítulo 13 do livro de Mateus, Jesus ele inicia uma série de parábolas aonde ele vem ilustrar ou explicar o reino dos céus. E ele abre aqui com esta conhecida parábola, a parábola do semeador. E ele falou a parábola dos versículos anteriores, lá do capítulo 13, versículo 1, ele contou a parábola, mas os seus discípulos não entenderam muito bem o que ele estava falando. No versículo 10 diz: E acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Então, os discípulos perguntaram: Jesus, por que você está falando para o povo através de parábolas? Mas entenda que eles também não tinham entendido muito, porque Jesus precisou então explicar, no versículo 18 em diante, a parábola do semeador, que eles não tinham entendido muito bem, mas eles não tinham entendido, e ele explica, a partir do versículo 18, o que ele estava querendo dizer claramente. Na realidade, a parábola do semeador não diz respeito à semente. A parábola do semeador não diz respeito ao semeador. A parábola do semeador está falando sobre o solo. A semente, você pode ver, a semente é a mesma. O semeador é o mesmo. O que difere é o solo. É o solo que faz a diferença. No versículo 19 nós lemos que ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Existem pessoas que você pode falar, explicar, desenhar, eles não vão entender. E eu não me refiro unicamente, tão somente ao evangelho, mas tem muitas coisas e muitas áreas que você pode sentar com alguém, você explica, você mostra, você desenha, não vai entrar, é como se fosse um bloqueio. Aqui Jesus está explicando isso, dizendo o que acontece é que vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Então você joga a semente, mas a semente vem o maligno. O maligno aqui representado na parábola, se ler a parábola, é um pássaro que vem e pega a semente, come a semente, leva a semente embora. A pessoa fica sem entender, sequer entende aquilo. O segundo tipo, no versículo 20, é aquele que é semeado nos pedregais. E essa pessoa é aquela que recebe a palavra com alegria, mas quando vem os problemas e a perseguição por causa da palavra, fica infrutífero. Aí tem o terceiro tipo, versículo 22, e esse é semeado entre os espinhos. E essa é aquela pessoa que ouve a palavra, mas ela é sufocada. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra
ela fica infrutífera. E o último tipo de solo é o 23, onde fala que é semeado em boa terra e dá fruto, 100, 60 e 30, ou seja, nem todo mundo vai dar o mesmo tipo de fruto, um dão mais, um dão menos, mas dá fruto. Mas eu quero trazer atenção, justamente, quero focar em uma frase no versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. Quero hoje falar do tema, os cuidados deste mundo. Muito importante essa questão, porque os cuidados deste mundo, como nós acabamos de ler, eles têm o poder de sufocar, abafar a palavra e torná-la infrutífera. Eu hoje, como todo domingo à noite, durante várias vezes na semana, e como vários de vocês também, estamos semeando a palavra. Estamos pregando a palavra, ensinando, aconselhando, jogando a palavra. E se essa palavra vai ou não vai dar fruto, um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores que pode torná-la infrutífera por estar sufocada, é os cuidados deste mundo. É interessante que Jesus aqui, ele inclui cuidados deste mundo juntos com as riquezas, ou melhor ainda, com a sedução das riquezas. O problema não é a riqueza, é que a riqueza tem a capacidade de seduzir, de enganar. Em outro lugar na Bíblia fala que o amor ao dinheiro, o apóstolo Paulo fala, é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é o problema, não é a riqueza, é o amor ao dinheiro, é a sedução das riquezas. Não é o dinheiro em si, não é a riqueza em si. Mas Jesus aqui coloca os dois como cuidados deste mundo, porque a maioria do mundo, ele está correndo, trabalhando, subindo, descendo para cá e para lá, com uma coisa em mente, acumular riqueza, de alguma forma ou de outra, por um método ou outro. Então, aqui ele está colocando as duas coisas juntas, mas não é necessariamente exclusivo a riqueza, ou a buscar riqueza, ou ser seduzido por riqueza, ou ter amor por riqueza. Mas os cuidados deste mundo se referem, essa palavra, cuidados, às preocupações do mundo. Os cuidados, as preocupações com o cotidiano, com o dia a dia, com as contas, com os problemas, as dificuldades que todos nós enfrentamos. É comum para todo mundo. Se você tem filho, você sabe, você se preocupa. O filho vai para a escola, vai voltar, vai tropeçar, vai acontecer alguma coisa. Você se preocupa constantemente, se preocupa com o seu marido sai para trabalhar, ele vai voltar. E hoje no Brasil que vivemos é um risco. A pessoa sai para trabalhar de manhã, não sabe se vai voltar para casa de noite. Você não sabe se ao chegar em casa, sua casa foi assaltada, sua esposa foi assaltada, num ônibus, indo para algum lugar. A gente não sabe, as incertezas, as preocupações desse mundo. E se eu ficar doente, se eu não puder trabalhar, se eu perder meu emprego, se chegar uma conta que eu não posso pagar, se chegar uma dificuldade que eu sei que eu vou enfrentar. Não tem fim para as preocupações possíveis, as combinações possíveis dos cuidados deste mundo. E os cuidados deste mundo, todos nós vamos ter. Eu tenho, você tem, todo mundo vai ter. E temos que ter cuidado porque eles têm o poder de sufocar a palavra e torná-la infrutífera. Lá em Lucas, Jesus dá um exemplo como deve ser o nosso relacionamento com os cuidados do mundo. Lá em Lucas 12, e versículo 29, texto bem conhecido, Jesus fala assim: não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus fala, olha, não se preocupe com o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, né? Não fiquem inquietos, preocupados, aperreados, sem paz em relação a essas coisas. Porque o mundo, as nações do mundo fazem isso. Eles passam todo dia, o dia todo, se preocupando com isso, com o material. O que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, não vai dormir, o que vai pagar a conta, o que vai acontecer. Jesus aqui, entenda bem, eles não estão aqui pregando irresponsabilidade. Não é para você também ficar em casa, balançando na rede, esperando cair tudo do céu. Não é isso.
Eu até falei um pouquinho sobre isso hoje de manhã no culto, mas a questão aqui, Jesus falou, não pergunteis, pois, o que é vez de comer ou beber. Não sejam inquietos, porque o nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos dessas coisas. Ele sabe que precisamos. E precisamos confiar nele. Mas eu quero hoje, então, tratar do tema, os cuidados deste mundo, e mais precisamente, como devemos encarar os cuidados deste mundo. E como eu disse, todos nós temos e teremos preocupações, desafios, dificuldades com os cuidados deste mundo. Então, como nós devemos encarar esses cuidados deste mundo? Vamos começar, primeira coisa, abram suas Bíblias comigo lá para Filipenses, e o capítulo 4 e o versículo 6, onde o apóstolo Paulo ele está falando no mesmo tema, inclusive ele usa uma mesma palavra que Jesus usou. Jesus falou, não pergunteis, pois, que é vez de comer, que é vez de beber, e não andeis inquietos. Paulo usou essa mesma palavra, inquietos, lá em Filipenses 4, 6. Ele diz assim, Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Até parece que ele está repetindo o que Jesus falou. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa, como devemos encarar os cuidados deste mundo? Primeira coisa, ore. Está aperreado, está inquieto. Os cuidados deste mundo estão tirando a sua paz e o seu juízo. Primeira coisa, ore. Ore. Pastor, mas Jesus falou que o nosso Pai Celestial ele já sabe que precisamos dessas coisas. Eu sei, mas mesmo assim Ele quer que a gente ore. Você que é mãe, você que é pai, você sabe o que seu filho precisa. Mas não é bom quando ele vem e pede uma coisa para você? Pois é, a mesma coisa. Deus sabe o que a gente precisa, mas mesmo assim devemos ir para Ele. E a gente ir para Ele está mais condicionado com o resultado que causa em nossos corações. Olha o que Paulo escreveu aqui no versículo 7. Ele começa dizendo no 6, não estejais inquietos antes das vossas petições. Aí no 7 ele fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando a gente ora, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trazendo paz, nós estamos confiando em Cristo, e isso vai trazer paz, conquanto que você tenha fé. Porque se você não confia em Cristo, você pode orar o que você quiser, você não vai ter paz. Você vai ter que descansar e falar, Deus, eu tenho esse problema, eu tenho essa situação, está aqui, ó. Aí a paz de Deus, que excede o entendimento, você não vai nem entender. E essa paz vai guardar os nossos corações e vai guardar os nossos pensamentos. Vai guardar, então, a nossa paz mental e a nossa paz emocional. O maior problema, o que mais tira paz no mundo, nas pessoas, são problemas ligados com finanças e necessidades. A coisa que mais causa problema no matrimônio, sabe o que é? Finanças. Não tem coisa pior do que você estar aperreado por causa de finanças. Agora veja bem, não vai você gastar o que você tem, que você não tem, se endividar no cartão e nos cartões e esperar ter paz. Esperar que Deus vai pagar sua fatura no final do mês. Não funciona assim. Tenha responsabilidade. Mas entenda uma coisa, nós temos que orar. Orar, sempre está orando. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Não existe problema ou necessidade grande demais ou pequena demais que nós não possamos e não devemos levar a Deus em oração. Agora, essa petição diante de Deus tem que ser feita com oração, súplica e ação de graça. Importante essa ordem. Oração é você falar. Oração quer dizer falar. Orar é falar. Então você tem que falar. Você conversa com Deus. Mas ele fala súplica. O que quer dizer súplica? Súplica você vai pedir. Existe uma corrente hoje em dia, e não é nada novo, você não vai para Deus suplicar, você vai para Deus exigir.
Você chega lá e fala, é o seguinte, Deus, eu quero isso e vamos logo, estou com pressa. Isso não está na Bíblia. Nós devemos suplicar. Suplicar é implorar, é pedir encarecidamente. Há uma corrente que diz que você tem que ir lá e tem que exigir. Você tem que dizer, Deus, eu quero isso, eu quero desse jeito, tal hora, e vamos logo. E se você não fizer assim, é falta de fé. Eu acho que se você fizer assim, é falta de vergonha na cara. De ir para um Deus todo-poderoso e ficar exigindo dele nada. Sabe o que Deus deve a gente? Nada. Deus já dele, já fez muito mais do que nenhum de nós aqui merece, múltiplas vezes. Devemos ir a Deus com oração e súplica. Suplicando a graça, a misericórdia de Deus. Pedindo, implorando a Deus, não exigindo. E a última coisa é gratidão. Ir para Deus, oração, súplica e ação de graças. Agradecendo aquilo que Deus já fez por você. Ah, pastor, mas eu não lembro de nada que Deus fez para mim. Aí faz parte do problema. Se alguém sinceramente diz que eu não sei o que Deus fez para mim, eu não estou ligado com nada que Deus fez para mim ultimamente, bom, o seu problema começa aí. Começa por aí. Então, os cuidados do mundo, as preocupações nós vamos ter. Como encarar? Ore. Ore, leve tudo a Deus. Pedindo, suplicando e sendo grato. Mesmo quando Deus fala não, seja grato. Há um motivo por que Deus está dizendo não. Porque tira a paz do cristão, não são os problemas. É a falta de oração que tira a nossa paz. É como nós reagimos que tira a nossa paz. Nós colocamos o foco na coisa errada. Nós focamos no problema e não em Deus. E orando, nós vamos colocar o foco no lugar certo, nós vamos tirar o foco do lugar errado. O foco não é olhar para o problema, é olhar para a solução, que é Cristo, que é Deus. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 25, diz assim, e qual de vós, sendo ansioso, ou seja, qual de vós se preocupando, esquentando a cabeça, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Diga uma coisa, você tem um problema, você tem uma conta, você tem uma situação na sua vida. Aí você fica ansioso, preocupado com os cuidados do mundo. Aí fica pensando naquilo, manhã, de tarde, de noite, você perde sono, perde apetite, briga com a mulher, briga com os filhos, faz aquela confusão. Resolveu o que no final das contas? Nada. Jesus falou, silencioso, quem vai mudar alguma coisa? Só conseguir mudar alguma coisa? Da mesma forma que você não consegue crescer, você não vai resolver seu problema. Agora, Deus pode resolver o seu problema. Se preocupe menos, ore mais, confie mais, e Deus é fiel. Nós temos aqui a promessa, o versículo 6, devemos orar, agradecer, não ficar ansioso, e o versículo 7 fala, você terá paz. Pode ser que o seu problema não seja resolvido, mas você terá paz. E o que nós queremos é paz. É muito melhor ter paz com o problema do que você não ter o problema e não ter paz. A prioridade aqui é sempre paz. Paz. Ore, mas ore corretamente. Tiago 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Esse é outro problema. A gente fala, pastor, Deus não responde minhas orações. Pode ser isso. Não estou dizendo que é, mas pode ser isso. Você pede mal. Você está pedindo para os seus deleites. Está pedindo para a coisa errada. Mas ore. Está com problema? Cuidado do mundo? Primeira coisa, ore. Segunda coisa, vamos para Tiago, capítulo 1, rapidamente, essa noite. Quando os cuidados do mundo vêm tirar nossa paz, a primeira coisa que vamos fazer é buscar Deus em oração, com súplica e ação de graças. Outra coisa que nós precisamos fazer é ter a visão correta. Tiago 1 e versículo 2. Meus irmãos, está escrito, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Além de orar, você tem que encarar a provação. Veja bem, Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. Deus traz a provação. Pode
Pode ser que Deus tenha um propósito para aquela provação. E Deus pode usar os cuidados deste mundo para trazer essa provação. Então nós temos que encarar com grande alegria. Não é piada não, está escrito, gente. Meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentares várias tentações. Não é para ficar alegre, é para ficar muito alegre. Não é para ficar alegre pouco não, é para ficar alegre muito. Por quê? Porque Deus está provando. Pastor, qual a diferença de tentação para provação? Tentação, o resultado da tentação é pecado. Você está na tentação, você cai no pecado. A provação não. A provação, o resultado é edificação. É edificação. Nós devemos a todo custo evitar a tentação. Eu falei isso hoje de manhã. Se o pecado está aqui, ninguém chega no pecado sem antes passar pela tentação. Então, em vez de evitar o pecado, evite a tentação. E eu vou além. Além de evitar o pecado e a tentação, evite a aparência do mal, porque a aparência do mal te leva à tentação, a tentação te leva ao pecado. Provação não cabe aqui nesse processo. Provação é quando Deus permite uma prova para lhe fortalecer, para lhe edificar, para o seu e o meu bem. Tanto que fala aqui que nós lemos, sabendo que a prova, que prova? A provação. A prova da vossa fé opera a paciência. Então Deus quer operar paciência em nossas vidas. Ele quer construir, Ele quer criar, Ele quer gerar paciência. E o único jeito de gerar paciência é através de provação. E Deus pode usar os cuidados deste mundo, muitas vezes, para trazer essa provação. É igual músculo. Não adianta você querer ter músculo, você não quer malhar, quer pegar peso na academia, ficar lá, tchaca. Não adianta. Eu quero músculo, vou ficar em casa, vou só comer whey proteína. Vai ficar diabético fazendo isso. Tem que exercitar, tem que provar. Tem que colocar estresse na sua fé. E é isso que Deus permite. Então encare. Muitas vezes, a gente tem aquele problema, às vezes é Deus querendo usar aquilo para nos fortalecer, para nos edificar. E se a gente encarar e enfrentar a provação corretamente, nós somos edificados. Seja com paciência, seja com fé mais forte, seja com confiança maior, seja o que for. Mas nós sairemos edificados. E aqui, em Tiago, falando sobre paciência, a paciência nos ajudará a enfrentar a próxima provação melhor ainda. E o inverso é verdade. Se a gente não suportar, não encarar a provação, nós não teremos paciência e na próxima provação nós cairemos com mais facilidade, nós falharemos com mais facilidade. Então vamos encarar, vamos orar, vamos encarar a provação. Abram comigo para 1 Pedro capítulo 1, finalzinho da Bíblia, 1 Pedro. Além de orar, além de encarar a provação com a visão correta, a perspectiva correta, nós temos que entender que os cuidados deste mundo podem servir para que nós possamos glorificar e trazer louvor a Deus. 1 Pedro 1, versículo 6. Diz assim, em que vós grandemente vos alegrais. Percebeu? De novo, alegrais. De novo, provação, cuidados do mundo, alegrais. De novo. Percebemos que a nossa visão sobre os cuidados do mundo e as preocupações está tudo errado. A Bíblia fala, alegrais, estejam alegres. Agora, por que essa alegria toda? Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que significa na revelação de Jesus Cristo? É que através das nossas provações, através dos cuidados do mundo e como nós enfrentamos as preocupações, Cristo é revelado, Cristo é mostrado, a nossa luz brilha e isso traz louvor, honra e glória a Ele. Você pode perceber isso, mas os nossos filhos estão observando como os pais encaram a tribulação. Quando papai e mamãe tem um problema, o seu filho vê o quê? Oh, Deus, socorro, pânico! Ou vê alguém confiante em Deus?
O seu vizinho, o seu colega no trabalho, lá na faculdade, na escola, onde que seja. As pessoas estão observando, eles estão vendo como nós encaramos os problemas, os cuidados deste mundo que todo mundo tem. Que todo mundo aperreia. Jesus falou, todas as nações do mundo buscam essas coisas. Está todo mundo buscando isso. E quando eles veem um filho, uma filha de Deus encarando a dificuldade, os cuidados deste mundo com paz e tranquilidade, e paciência e confiança, isso revela, isso mostra, isso exalta Cristo com honra, com louvor e com glória. Porque o mundo não faz isso, o mundo fica aperreado. Sabe o que o mundo faz? Bom, eu estou com o financeiro, já sei, eu não vou pagar você para pagar você. Aí quem vier primeiro recebe. Bom, você vê primeiro, você recebe. Eu estava evangelizando uma vez, batendo uma porta numa casa aí, a mulher veio atender, a senhora, eu estava conversando com ela, aí chegou lá no meio da minha excelente, eloquente explicação do evangelho, chega um cobrador, que sem cerimônia nenhuma, fala, com licença, eu fiz uma cobrança. E a mulher falou, eu sei, meu filho, que eu devo. É o seguinte, eu tive uma outra conta para pagar e o outro cobrador veio primeiro. Então eu paguei ele, agora você só mês que vem. Eu falei, é assim que faz? E esses anos todos eu pensava que eu tinha que pagar todas as minhas dívidas, não só as que chegavam por último, primeiro. Mas o mundo faz isso, gente. O mundo faz isso. E quando eles veem alguém que não faz isso, mas confia em Deus, e busca em Deus, espera em Deus, isso glorifica. E mais uma vez, o inverso também é verdade. O inverso é verdade. Quando o povo de Deus faz isso que eu acabei de falar, o mundo olha e fala, igualzinho nós. Igualzinho nós, olha, é igual a gente, eles enrolam igual a gente. Isso não traz glória, honra ou louvor para Cristo. Isso revela envergonha, vexame e opróbrio. Pois é. Quando encaramos os cuidados do mundo de forma correta, nós estamos glorificando, sim, a Cristo. Olha comigo para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, a gente viu 1 Pedro 1, vamos para 1 Pedro 5, mesmo livro, alguns capítulos adiante. Os cuidados deste mundo, todo mundo tem. Número 1, ore, leve a Deus a oração em súplica, ação de graças. Encare a aprovação do modo correto. Deus quer usar aquilo para te edificar, lhe fortalecer. Use aquilo como uma oportunidade para glorificar a Deus. E quando você está encarando os problemas, os cuidados deste mundo, faça como Pedro fala aqui em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você está aperreado, o que fazer? Lance. Jogue. Através da oração, você lança sobre ele a nossa ansiedade. Deixe que ele resolva. Agora entenda. Talvez o que você queira em lançar a ansiedade é que no outro dia o correio chegue com um pacote cheio de dinheiro. De preferência dólar ou euro. Isso não vai acontecer. A solução de Deus está aqui, ó. E a solução de Deus é como uma semente. Lembra o semeador que está semeando? Pois é. Se você quer colher as bênçãos e os resultados de Deus, você começa a plantar hoje para colher lá na frente. Não quero você plantar hoje para colher amanhã. Você não vai colher amanhã o que você plantou hoje. Então, se você gasta mais do que você deve, comece a gastar menos. Se você não sabe usar cartão de crédito, sabe o que você faz? Pega uma tesoura, pega o cartão e faz assim, ó. Tchaca, 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 tchaca. Pode jogar no fogo também, ou dê para mim que eu corto. Eu não consigo, eu sou tão pegado. Venha, traga para cá, eu dou um jeito. Comece a aplicar os princípios de Deus. Ó, eu já conheci pessoas que ganham muito pouco, estão endividadas. E eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro e estão endividadas do mesmo jeito. O problema com o endividamento financeiro não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Não adianta você ganhar
30 mil reais por semana e gastar 31 mil reais por semana. Você vai estar endividado, 1.000 reais todo mês. Não adianta. E quanto mais você ganha, mais você gastar, não resolve nada. E também vi pessoas que ganham pouco, mas não devem nada a ninguém. Não é porque ganham pouco, não é porque ganham muito. É porque não estão seguindo os princípios da palavra de Deus. Então, lance sobre ele a ansiedade e descanse nele fazendo o que ele manda. Tá? E não caia nessa história de para boi dormir, que você dá para Deus X e Deus vai te dar 2X. Infelizmente, eu já conheci pessoas que venderam o que tinham, o que não tinham, e deram para a igreja. Vamos ver como é que eles estão. A igreja está muito bem, a igreja está muito bem. Eles estão do mesmo jeito. Lugar nenhum na Bíblia, Deus manda você fazer isso. Minha Bíblia fala que o pastor dá vida pelas ovelhas, não a ovelha dá vida pelo pastor. Está tudo invertido aí. Estou mencionando isso porque entrei aqui no assunto de finanças, mas lance sobre ele nossa ansiedade. Devemos lançar sobre ele a nossa preocupação. Devemos orar e trabalhar como se dependesse de nós, mas confiar nele. Aí que está o segredo. Trabalhe como se dependesse só de você, mas confie como se dependesse só dele. Não adianta fazer só um dos dois. Eu vou orar e ficar sentado aqui esperando Deus. Não, você tem que trabalhar como se dependesse de você e orar como se dependesse só dele. Aí a coisa anda. Você está em parceria, em cooperação com Deus, lançando sobre ele. E você pode, outra coisa, você pode não concordar com o resultado, você pode não gostar do resultado. Mas se você faz tudo o que você deve fazer, você pode ter certeza de aceitar tranquilamente a vontade de Deus. Muitas vezes Deus fala, agora não. Muitas vezes Deus fecha uma porta por um bom motivo. Olhem comigo, último texto essa noite que vamos referenciar nesse ponto, João 10 e versículo 1. Último ponto esta noite. Os cuidados deste mundo, todo mundo vai ter. Ore, lance sobre ele sua ansiedade, glorifique a Deus, entenda que Deus quer usar aquilo para lhe fortalecer. E seja lá qual for o resultado ou a situação, lembre-se sempre que Deus é bom. Deus é bom. João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Ele é bom. Ele é bom, ele é sempre bom. Seja qual for a situação, seja qual for o resultado, jamais esqueça que Deus é sempre bom. Deus não é bom porque ele faz bondade. Ele faz bondade porque ele é bom. Pode parecer sutil a diferença, de fato é, mas tem um grande significado. Não é o fato que Deus faz coisas boas que o torna bom. Ele é bom, ele é bondade. Só pode sair bondade dele. Independentemente do que ele faça ou não faça, Deus é sempre bom. E situação nenhuma vai afetar o fato da infinita benignidade de Deus. E a palavra de Deus fala e nos lança o desafio, lá em Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é o quê? Bom. Fala, prove e veja. Prove. É um desafio. Prove e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aí que está o problema. Nós só vamos entender e compreender e provar a bondade de Deus quando nós confiamos nele. Muitas vezes nós não damos Deus sequer a oportunidade de ser bom. Eu estou com um problema, eu resolvo do meu jeito. Estou com uma dívida, faço um empréstimo, boto no cartão, resolvo da minha maneira, faço do jeito que eu quero. Confie em Deus, faça do jeito de Deus. Confiar é com fé. Tenha fé, confie em Deus. E você vai ver que Deus é bom.
Deus aqui, isso aqui é um desafio, é uma promessa. Se você confiar nele, e prová-lo, ele vai se mostrar bom. Sempre. Sempre. O problema é que muitos de nós não queremos confiar nele. Nós temos medo. Nós queremos confiar em nós mesmos. Resolver do nosso jeito, do nosso modo. E quando nós fazemos isso, Deus faz assim, ó. Quando vocês confiarem em mim, vocês vão provar. E vocês vão ver que eu sou bom. Nós temos que reconhecer a bondade de Deus. Isso é algo muito importante. Olha o que fala Romanos 2,4. Eu estou pegando aqui o finalzinho do raciocínio do apóstolo Paulo, mas você vai entender. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade. Note que Paulo aqui fala sobre as riquezas. Gente, quando você prova e você conhece, você sabe a benignidade de Deus, isso é uma riqueza? Isso é um recurso, é um patrimônio? Mas continua. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Veja só o que está dizendo aqui nesse versículo, Romanos 2,4. Quando nós ignoramos ou não reconhecemos a benignidade de Deus, a bondade de Deus, o fato que Ele é bom, nós nunca vamos chegar ao arrependimento. E sem arrependimento, nós estamos fritos. Se desprezarmos ou ignorarmos a bondade de Deus, não vai nos faltar arrependimento. E sem arrependimento não há mudança. Sem arrependimento não há mudança. Lá em Atos 3,19, falando sobre essa questão, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor. Olha essa primeira frase do versículo 19 de Atos 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrepender e converter. Pastor, não é a mesma coisa? Arrepender e converter não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Converter e arrepender está falando sobre duas coisas diferentes. Arrependimento acontece aqui, na mente. Arrependimento, em grego, essa palavra arrependimento é a palavra metanoia. Meta é mudança, noia é mente. Então, essa questão arrependei-vos, quer dizer, mude aqui, ó. Tem que mudar aqui. E nós lemos agora há pouco, Romanos 2, que ignorando a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento. Para você mudar a sua mente aqui, para você ter uma meta, mudança, noia, mente, para você ter arrependimento, você precisa reconhecer a bondade, a benignidade de Deus. E quando você tem um arrependimento na mente, você pode ter então uma conversão. Essa conversão está falando sobre não a mente, mas sobre o coração. Está falando sobre o comportamento. Antes do seu comportamento mudar, a sua mente precisa mudar. Não vai haver mudança no comportamento no seu coração sem que antes mude a sua mente. Antes que você se arrependa para que haja conversão, mudança, transformação. E aqui fala, se a gente não reconhecer a benignidade de Deus, não tem metanoia. Não tem mudança na mente, o seu pensamento não muda. E se o seu pensamento não muda, o seu coração também não muda. E você segue do mesmo jeito. O mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Está com problema? Corre para o mundo. Está com problema? Corre para o banco. Está com problema? Corre para uma solução qualquer. Por que não mudou o comportamento? Porque não mudou a mente. Por que não mudou a mente? Porque não estamos reconhecendo o fato que Deus é bom. E Deus está do seu lado, do meu lado. Ele quer o nosso bem. Deus não está querendo estragar a sua vida. Deus não está querendo estragar seu piquenique. Deus não está querendo entristecer você. Deus quer que você tenha vida abundante, cheia de bênção, plenitude e propósito.
Mas se você não acredita que ele é bom, se você acha que ele está aí só para estragar o seu piquenique, ele quer invadir sua praia para jogar areia na sua farofa, então você vai fazer o quê? Espera aí, Deus. Fica aí que eu estou bem aqui, Deus. Não vem querer estragar a minha festa. Deixa eu dirigir aqui minha vida. Quem não entrega o volante da sua vida para Deus é porque não acredita na bondade e benignidade de Deus. Acha que Deus vai estragar a vida deles. É muito importante essa questão aqui. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Sabe o quanto Deus é bom e quanto Ele quer o nosso bem? Ele morreu na cruz por nós. Tem uma coisa, Ele precisava morrer na cruz por nós. Assim, precisava para a gente, mas precisava para Ele. O que Ele ganhou com isso? Ele fez aquilo porque Ele é bom. Se alguém que deu a vida por mim, eu não posso confiar e enxergar a sua benignidade. Eu tenho percebido isso com pessoas através dos meus 15 anos de ministério. Pessoas às vezes não conseguem acreditar em Deus ou confiar em Deus. Porque elas só olham para elas. Elas são a solução. Elas vão bolar tudo, e elas têm uma incapacidade de enxergar Deus como Ele é. Apesar de tudo. Elas se separam, elas criam uma muralha de separação entre elas e Deus. E elas não conseguem enxergar o amor de Deus, a bondade de Deus. E o resultado é que não há arrependimento e não há conversão. E elas seguem do mesmo jeito, do mesmo modo, a mesma direção, de mal a pior, encarando os cuidados deste mundo de forma errada. Por quê? Porque não enxergam a bondade de Deus. Deus é bom, minha gente. Deus quer o meu bem, quer o seu bem. Só isso. Ele não quer mais nada. Ele só quer o nosso bem. Vamos cooperar com Ele. Vamos cooperar com Ele. Toda e qualquer preocupação. Pense nisso. Eu não quero terminar num tom sombrio, mas toda e qualquer preocupação e problema dos cuidados deste mundo, não existe um que a morte não resolva. Está endividado? Quando você morrer, está com problema com familiares, vizinhos, amigos? Quando você morrer, resolveu todos os problemas. Está desempregado? Quando você morrer, não precisa mais se preocupar com isso. Agora, quando você morrer em Cristo. Porque quando você morre sem Cristo, os problemas que você pensava que eram problemas aqui na Terra, não são nada em comparação. Muita gente fala, o inferno é aqui na Terra. Ou ignorância, santa ignorância. O inferno não é aqui na Terra, não. A morte vai ser o fim dos nossos problemas ou o começo dos nossos problemas, dependendo se estamos ou não em Cristo. E oremos. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado.